também poderão consumir. Facetlim, a aula está gravando. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa jornada da felicidade. Bom, quem sou eu? Quem ainda não me conhece, né? Sou Alex Corsino, algumas hashtags que estão ligadas a quem eu sou, né? Pai de 3 meninas, da Valentina, da Helene e da Heloísa, né? Os meus 3 tesouros. Sou desenvolvedor humano, trabalho aí com treinamento de pessoas, a terapia por meio de programação neurolinguística, né? Também trabalho com coaching, mentoring, então se você precisa desenvolver o teu potencial para chegar ao máximo, ao teu melhor, pode contar comigo, a gente vai ter um lindo trabalho de transformação. Também trabalho como consultor empresarial, né? Eu gosto de levar a transformação para dentro das empresas. Eu digo que ser professor é uma terapia. Eu amo ministrar conteúdos, então também estou pelas universidades ministrando aulas de gestão de negócios para MBA. Sou empreendedor, hoje vivo 100% do meu tempo empreendendo, por meio das consultorias, dos atendimentos individuais e em grupo também. E hashtag Avante Palestra é só para declarar o meu amor pelo meu Alviverde, o Palmeiras, né, que amanhã tem jogo, né? Flamengo e Palmeiras. Eu não sei se tem flamenguista aqui na aula de hoje. Essa parte eu não deveria ter dito, porque vai acabar saindo na aula também, né? Então, lá no ao vivo. Então, pode ser que algum flamenguista... Vamos ver o resultado do jogo amanhã, depois a gente fala sobre futebol. Enfim, mas eu sou um amante do Palmeiras. E espero que tenha palmeirense na nossa aula também, né? Porque a nossa torcida fica maior. Vamos nós. Como será a nossa jornada, gente? Então, como eu tenho falado para vocês, né? Olha a Iranita aí, ó. Ah, né? Muito bem, Iranita, vai dar Palmeiras. Como é que será a nossa jornada? Nós teremos 6 encontros. Começamos hoje, dia 19 de abril, dia do índio, né? Vocês lembraram que hoje é dia do índio? Né? Então, hoje nós começamos a nossa jornada, a aula 1, e vamos até 24 de maio, sempre, toda terça-feira, às 19h30, nós vamos seguindo na nossa jornada da felicidade. Vocês vão observar que cada aula, ela é um complemento da aula anterior. Então, eu vou ajudar vocês, nesses 6 encontros, a trilharem a jornada da felicidade. Né? Então, como é que nós podemos ser pessoas mais felizes? Então, a minha proposta é justamente nesses 6 encontros, nós construirmos aí, desenhar um caminho pelo qual nós, que somos responsáveis pela nossa própria felicidade, nós vamos aí identificar quais são os elementos que nos ajudarão a construir a nossa felicidade. Né? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo. E o tema da nossa aula de hoje é ser ou não ser? Eis a questão. Né? Shakespeare escreveu sobre isso. O que ele queria dizer quando ele falava ser ou não ser? Eis a questão. Né? Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos começar nosso conteúdo sobre uma pergunta. Né? O que diz a tua identidade? Tá? Se você pegar agora a tua identidade, seja o CNH, ou seja o registro geral, o que diz a tua identidade ao teu respeito? Né? Quando as pessoas pedem a nossa identidade, o que elas estão procurando saber ao nosso respeito? Então, pelo menos 4 informações básicas que nós temos no nosso documento de identidade. As pessoas podem saber o nosso nome completo, elas podem saber qual é a nossa filiação, qual é o lugar onde nós nascemos e qual é a nossa data de nascimento. E o que elas podem fazer com essas informações, né? O que essas informações são importantes para a gente. Então, quem está lá desde o início do grupo do WhatsApp, na semana passada eu fiz uma provocação perguntando qual era o significado do teu nome. Né? Então, esse é o elemento principal sobre a nossa identidade e agora não o documento, mas sim a nossa identidade sobre quem nós somos que eu quero trazer para vocês. Bom, o meu nome é Alex. Né? Prazer, quem não me conhece ainda, eu sou o Alex. Tá? Por que o meu nome, para mim, ele é extremamente importante? Por causa do significado que ele tem.
Tá? Então, o meu nome significa aquele que defende a humanidade. O que significa o teu nome? Algumas pessoas participaram conosco lá no grupo do WhatsApp, escrevendo o que significa o nome delas. Né? Então, se você não conseguiu pegar esse exercício, começa a pensar agora, se você ainda não sabe, qual é o significado do teu nome. E Alex, por que ele é importante? Porque ele está ligado diretamente a quem nós somos. Então, o meu nome, que tem o significado de defender a humanidade, para mim faz muito sentido, porque desde adolescente eu tenho a compreensão de que quando olhava para alguns problemas, né, das outras pessoas e meus problemas também, eu sempre me sentia muito à vontade de pensar numa solução para aquele problema das pessoas e para o meu problema também. Então, eu sempre fui muito conectado com a ideia de existir para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Então, desde adolescente, eu não sabia que no dia de hoje, né, nos dias atuais, eu trabalharia com a transformação de vidas, com esse tema tão importante para mim, mas desde aquela época, eu já estava conectado com essa ideia de que fazia sentido para mim ajudar as outras pessoas, né? Ou seja, de alguma forma estar defendendo a humanidade. Né? Então, isso ao longo do tempo trouxe para mim o significado daquilo que eu queria contribuir para o mundo. Qual era a minha entrega? Então, a pergunta de hoje no grupo foi: qual a sua missão de vida? Então, nós vamos entender que missão significa razão de existir. Então, quando eu me conecto com o meu nome e vejo o que eu estou entregando para o mundo, eu estou indo na direção de transformar o mundo que vivo. Né? Sim, eu quero transformar todo mundo, mas aí sozinho eu não consigo transformar o mundo. Então, se eu transformar o mundo em que eu vivo, as pessoas, ajudar as pessoas que estão ao meu redor, ajudar as empresas que chegam por mim para os trabalhos de consultoria, ajudar as pessoas que chegam por meio do coaching, do mentoring, né, do mentorado, eu consigo transformar esse mundo. E essas pessoas sendo transformadas, elas vão transformar os seus mundos, e aí todo mundo junto, a gente sim consegue transformar o mundo, independente de quanto tempo vai levar essa transformação. Então, olha que interessante, porque o meu nome, quem escolheu foi a minha mãe. Eu não tive autonomia, eu não tive autoridade, eu não tive poder para escolher o meu nome. Né? Alguém escolheu o nosso nome. Olha que interessante. Né? E o quanto desse significado do teu nome tem a ver com o que você faz hoje, ou com aquele desejo ardente que tem no teu coração de você fazer alguma coisa no mundo em que você vive. Faz sentido para você isso? Faz sentido. Alex, e quando o nome da pessoa tem um significado negativo? Então, eu conheço pessoas que têm um significado do nome muito forte, mas tem um significado negativo. Então, o que que eu faço? É muito simples, muda de nome, né? Vai no cartório e muda de nome. Alex, né? Mas pensa, né? Eu sempre gosto da ideia de que o negativo pode sim se tornar algo positivo, né? Se você tiver o poder de dar o teu nome porque você não se sente conexão, né? De mudar o teu nome porque você não sente conexão com aquilo que você faz, com aquilo que está dentro do teu coração, qual é o teu novo nome? Né? Que nome você se dá? O que que isso vai ter com a entrega que você tem para o mundo? Tá? Então, se conecta. Né? Então, aqui eu posso olhar para alguns nomes, a gente fez essa dinâmica lá, e perceber o potencial que cada nome tem. Mas não é somente saber o significado do nome. Aqui a gente está falando da tua identidade, de quem você é. É da tua conexão com a tua essência, com a tua existência. Então, vejam que interessante. Né? Então, eu tenho um nome que significa agraciado por Deus. Olha só. Né? Digamos que a pessoa tem um nome que significa agraciado por Deus. O que ser agraciado por Deus significa para essa pessoa?
ser uma pessoa abençoada. Agora vamos pensar de forma mais profunda. Por que que essa pessoa tem um significado de nome tão lindo de ser abençoada por Deus? Qual é a contribuição que ela vai deixar para o mundo, se não também abençoar o mundo que ela vive? Então, nós recebemos para compartilhar. A essência da nossa existência é estar em receber alguma coisa para a gente compartilhar com o mundo aquilo que nós recebemos. Por meio dos nossos dons, por meio dos nossos serviços, por meio da nossa profissão, por meio das nossas emoções. Se eu recebo amor, compartilho amor. Se eu recebo sabedoria, compartilho sabedoria. Se eu recebo a graça de Deus, eu compartilho a graça de Deus. Então pensa no que significa o teu nome, de como isso chega para você, qual é a energia que vem para você e o que você retribui para o mundo. Aí a Ana está colocando cheia de graça ou agraciada. E agora, Ana, se conecta com esse significado de estar cheia de graça, de ser cheia de graça, se enche disso e percebe o poder que o teu nome tem, né, conectado na tua essência de também encher o mundo em que você vive com essa graça. Vocês conseguem perceber que observando o significado do nosso nome, a gente se potencializando dele, a gente consegue transbordar aquilo que nós recebemos e mudar o significado, né? O lugar aonde nós estamos. Né? Clésia pergunta, qual o significado do meu nome? Clésia, eu tenho que pesquisar, mas é muito simples. Se você puder fazer isso agora, você vai no Google, bota significado, nome Clésia, e você consegue. Mas tem uma coisa que eu estou vendo daqui, Clésia. O teu nome também tem Maria. E Maria significa genuína, verdadeira. Qual é a verdade que você recebe e que você está colocando para o mundo? Né? O que que essa verdade tem a ver com o que vem do significado do teu nome, Clésia? Tá? Então, esse foi o nosso exercício, né? Nosso primeiro desafio lá no grupo. E olha que agora eu estou trazendo isso para a nossa aula de hoje, para a gente poder se conectar nisso e já, né, perceber como nós podemos impactar o mundo em que nós vivemos. Tá? E aí eu tenho um exercício para você. Tá? Eu vou passar esse exercício aqui. No final da aula, eu vou colocar esse arquivo e depois um outro arquivo para vocês exercitarem isso durante a semana até o nosso próximo encontro lá na terça-feira. Você vai escrever o teu nome, o que ele significa, e você vai perceber qual é a contribuição que você tem para o mundo. Né? Então, você vai escrever o teu nome, o que ele significa, e você vai se conectar com isso para poder fazer a tua declaração de qual é a tua contribuição para o mundo. Tá joia? Aqui a gente vai ter muito exercício para fazer, tá bom? Então é o meu compartilhar, eu recebo conhecimento para compartilhar conhecimento. E vamos avante. Há alguns meses eu escrevi essa frase: sou grande quando percebo quem sou. Então eu estava vivendo um momento importante da minha vida, trabalhando níveis mais profundos da minha identidade, e num momento muito profundo de conexão, né, eu estava numa imersão, num momento muito profundo de conexão sobre quem eu sou, observando os meus conflitos internos de desenvolvimento, de perceber a minha realidade, de entender as minhas dores, de olhar para os meus objetivos. Essa frase veio na minha mente com muita energia, com muita força, com muito poder. Sou grande quando percebo quem sou. Então, quando eu me conecto com aquele Alex que defende a humanidade, eu percebo a grandeza que existe em mim. Aqui não tem nenhum termo de vanglória, né? Aqui não é uma declaração de ego, mas sim uma manifestação do meu ser sobre aquilo que eu quero fazer para a humanidade. Né?
Qual é a tua frase de impacto? Qual é a tua frase que você tem que demonstra essa conexão com você mesmo? Tá? De repente, essa tua frase pode ser o que estava lá no slide anterior sobre a tua contribuição para o mundo. E aí vem a pergunta: qual é a tua missão de vida? Né? Entre a nosso tema da nossa aula é ser ou não ser, eis a questão. E aqui eu trago para vocês a nossa pergunta central dessa aula, que é: qual a tua missão de vida? E o que é missão? Eu disse lá no início. Missão significa razão de existir. Então eu pergunto, por que nós estamos neste mundo? Qual é a razão da nossa existência? Então, quando eu fiz essa pergunta para mim, alguns anos atrás, eu me conectei com aquele adolescente que olhava para o mundo ao redor, olhava para as pessoas ao redor, observava os problemas das pessoas e, de alguma forma, se interessava em ajudar as pessoas a solucionarem os seus problemas. Então, eu estabeleci uma crença naquela época ainda, de que a minha razão de existir era para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. E essa crença, né, esse pensamento, ele de forma inconsciente me guiou durante toda a vida até a escolha da minha profissão, e principalmente hoje, sobre tudo que eu faço, né, e de certa forma, uma facilidade de olhar para determinadas situações, seja nas empresas, ou seja nos atendimentos individuais, e de ter uma clareza sobre como eu posso ajudar as pessoas. Então, isso para mim está muito conectado com a minha razão de existir. Qual é a tua razão de existir? Então, no monólogo que Shakespeare escreve, ele fala: ser ou não ser, eis a questão. O que Shakespeare queria dizer com isso? O que ele estava nos chamando a atenção no que parecia ser uma simples peça, uma simples apresentação? Ser está conectado com existir. Então, a reflexão que ele traz para a gente é: existir ou não existir? Eis a questão. O que cada dia representa na nossa jornada de vida? Eu vou repetir a pergunta. O que cada dia representa na nossa jornada de vida? Nós vamos, nas próximas 6 semanas, viver a nossa jornada da felicidade. Nós vamos entender como é que nós podemos construir o nosso caminho da felicidade. E a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre a nossa felicidade é: qual é a nossa razão de existência? Qual é a nossa missão de vida? O que faz arder o nosso coração? E ser ou não ser, né? Existir ou não existir, essa é a questão da nossa vida. É a percepção da nossa existência que vai trazer para a gente a verdadeira felicidade. Porque é percebendo a razão da nossa existência que nós vamos nos conectar com o nosso interior, né, independente da tua fé, que vai te conectar com aquilo que é divino, com aquilo que é sagrado, para que você possa guiar a tua vida em felicidade. Né? Se a gente for procurar o significado de felicidade, a gente vai compreender que é um estado emocional. E a minha proposta aqui é você desenhar um caminho pelo qual você tenha uma vida feliz. Alex, significa então que eu não vou mais ter problema, eu não vou ter dia triste. A tristeza também é um estado emocional, né? Mas a proposta é a gente viver muitos dias felizes. Quando a gente fica preso no passado, a gente fica tendencioso à depressão, a sentimentos que não nos permitem avançar na vida. Quando a gente fica pensando muito no futuro, a gente fica ansioso e a gente também não se conecta tanto com as coisas da vida.
né? O que vem a ser as coisas da vida? A família, o trabalho, a sociedade, o ar que eu respiro, a água que eu bebo, a comida que eu estou degustando, todas as coisas simples que nós temos no nosso dia a dia. Se eu estou no meu presente, resistindo às mudanças, resistindo ao que os meus conflitos querem me dizer, resistindo ao medo, eu também não estou me conectando com aquilo que é mais importante na vida. Eu vou estar brigando tanto comigo que eu não vou conseguir ter meu estado de presença para poder me conectar com a felicidade. Então, a felicidade, ela vai ser esse estado aonde nós trabalharemos, nos desenvolveremos para fazer com que ele seja um estado de presença. E estado de presença é simplesmente nós estarmos agora aqui, conectados nessa aula, sem as preocupações de se algum familiar está doente, que eu tenho do que eu vou ter que fazer amanhã, preocupado com o que aconteceu ontem que eu não consigo mais mudar. Então, o estado de presença é nós vivermos o aqui e o agora. Nós compreenderemos que nós temos questões a resolver, pessoas a ajudar, mas nós estamos curtindo este exato momento. O amanhã vai chegar e nós resolveremos as coisas do amanhã. O que passou, passou, não vai ter como a gente resolver. Quando eu olho para o passado, eu olho para ter uma referência daquilo que eu fiz, daquilo que deu certo e o que não deu certo, eu vou olhar para aprender e poder me desenvolver. Então, é muito importante a gente pensar nessa conexão de existência, né, de conexão conosco mesmo, para poder entender o que nós estamos fazendo neste mundo. Por isso que compreender o significado do teu nome, perceber a conexão que pode existir do teu nome com aquilo que você realmente quer fazer, é um primeiro passo nessa jornada da felicidade. Porque você vai perceber o que existe em você que pode ser entregue para esse mundo. Então foi muito poderoso, gente, quando eu compreendi, quando eu entendi o significado do meu nome, aquele que defende a humanidade, e do quanto isso se conectava com as coisas que eu fazia, do quanto isso se conectava com entrar, por exemplo, muitas vezes em alguma consultoria, né, e encontrar conflitos de liderança, gestão que precisa ser melhorada e saber que eu tenho conhecimento, ferramentas que podem ajudar as empresas, ou quando eu faço algum tipo de atendimento que existe conflito de relacionamento entre pai e filhos, e aí o filho está querendo mudar comportamento e a gente consegue trabalhar comportamento, ou quando alguém me procura para fazer uma transição de carreira, e ali a gente vai justamente desenhar um caminho para que aquela pessoa possa fazer a sua transição de carreira, ou quando simplesmente alguém me procura para lidar com seus conflitos pessoais e a gente consegue a desenvolver isso. Isso me conecta com aquele Alex que defende a humanidade. Isso me conecta, né, com o meu potencial, com o melhor que eu posso estar entregando ao mundo. Então eu quero que você pense justamente nisso. Se você puder responder a pergunta, qual a razão da tua existência? Qual a razão da tua existência? Que é a mesma pergunta, em outras palavras, de qual a tua missão de vida? Qual é a resposta que você tem? Alex, eu não sei, eu não consigo responder agora. Não tem problema. Medita sobre isso, pondera, pensa sobre isso e vai percebendo qual a contribuição que você tem tido com o mundo, quais foram aquelas entregas que fizeram mais sentido para você. Vai percebendo isso dentro de você. Cada um vai ter uma resposta no seu tempo. Não precisa ter pressa, precisa ter qualidade de conexão com você mesmo. Precisa ter qualidade de conexão com a tua essência para perceber qual é a diferença que você faz no teu mundo. Isso é conexão com a tua existência. E como é que eu escrevo então, Alex, isso? Vou dar uma dica para vocês.
né? Eu não dei essa dica hoje no grupo, mas agora eu vou dar. Como é que eu começo respondendo ou escrevendo a minha missão de vida? Você começa com essas 3 palavras. Eu existo para. E aí você vai escrever qual é a tua razão de existência. Então, depois de muito escrever a minha missão de vida, hoje eu digo que eu existo para transformar a vida de empresas e pessoas. No grupo eu coloquei ajudar as pessoas e empresas na transformação de vidas. Mas também posso resumir ainda mais em eu existo para transformar a vida de empresas e pessoas. Olha que interessante, né? Eu acabei de resumir ainda mais a minha missão que eu já considerava curta. Tá? Você pode começar escrevendo uma declaração de vida grande, não tem problema. Depois você vai refinando, né? O importante é você escrever aquilo que te conecta e entender o que te faz acordar cada dia, né? Então, cada dia é um momento a mais que nós vamos construindo na nossa jornada de vida e que nos conecta com a nossa missão, com a nossa razão de existir. Tá? Então, eu me lembro de um caso interessante de um cliente no processo que nós estávamos fazendo, escrevendo missão de vida, e ele escreveu ali uma declaração quilométrica. E depois, sobre nós pensarmos sobre a essência de vida dele, da conexão, daquilo que ele fazia, a missão de vida dele se resumiu em 2 palavras: salvar vidas. Um profissional na área de saúde, né, que vivia a sua fé de uma forma muito fervorosa, viajando, fazendo viagens missionárias para outros países, levando saúde, levando mensagem de esperança, e depois de muitas palavras, ele resumiu em somente 2: salvar vidas, né? Então, tudo isso é um processo. Não se preocupa de ter uma declaração bonita, só se preocupa, né, em escrever uma declaração que faça sentido para você. Isso é o mais importante nesse momento. E depois você vai refinando essa declaração de vida e você vai ajustando para chegar naquilo que você vai considerar pronto. Eu tenho aqui a minha declaração de vida. O mais importante é você saber qual é a essência disso, ok? Faz sentido para vocês? Então vamos avante. Aqui eu tenho o exercício da aula que eu vou deixar para vocês e eu vou compartilhar essa imagem com vocês, mas sem o que está escrito aí, né? Vai ser essa tela aqui, ó, eu vou compartilhar em arquivo para vocês. O que que vocês vão escrever, né? Vocês vão escrever no eu sou o nome e o significado do nome de vocês. E ao lado, vocês vão escrever eu existo para, e aí vocês escrevem a declaração de vida de vocês, né? E aí eu coloquei transformar o mundo em que vivo. Tá bom? Então você pode trazer lá aquela escrita da tua contribuição, você coloca aqui, né? Eu sou Alex, o defensor da humanidade, e eu existo para transformar o mundo em que vivo. Alex, como é que eu demonstro essa transformação? Não é na aula de hoje. Hoje a gente vai se fixar em escrever a nossa missão, a declaração da nossa razão de existir. Faz sentido para vocês? Está claro? Vocês compreenderam? Conseguem se conectar com a razão de existir de vocês? Tá? Então eu vou mandar aquela imagem e essa outra imagem aqui para vocês em PDF, para vocês poderem, se quiserem imprimir e escreverem e fixar isso aonde vocês desejarem, para que vocês possam escrever a missão de vida de vocês. Ok?